Eu vou ler de novo para a gente começar. Mateus 5, de 9 a 13. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora seja o que Deus quiser. Quando você escuta essa expressão, o que te vem à mente? Será que a pessoa que diz isso acredita mesmo que antes dela dizer ela estava no controle da situação? Será que ela acredita mesmo que antes dela dizer seja o que Deus quiser, a vontade de Deus poderia ser impedida de alguma forma? Essa frase, seja o que Deus quiser, revela muito da nossa arrogância e do quanto nós consideramos Deus impotente diante das situações que nós vivemos. Muitas vezes, para nós, deixar algo nas mãos de Deus é se render à aleatoriedade da vida. É como atravessar um cruzamento com o sinal fechado e com os olhos também fechados, ignorando o que pode acontecer, dizendo agora seja o que Deus quiser. Mas será que é assim mesmo? 3 semanas atrás, né, nós falamos sobre os 3 modelos de oração que Jesus descreveu. Primeiro, Jesus apresenta o modelo dos hipócritas, que é aquele que ora para se exibir, para exibir uma espiritualidade. Então, ele ora sempre em público e sempre com muita pompa. Depois, Jesus fala dos idólatras, que acreditam que se eles seguirem o rito, se eles repetirem determinado número de vezes a oração, se eles usarem a roupa certa, no horário certo, no dia certo, orar do jeito certo, usar as palavras mágicas corretas, Deus vai ser obrigado a responder a sua oração. E por último, Jesus apresenta o modelo dos seus discípulos, que oram ao Pai em secreto. E no secreto eles são ouvidos e recompensados pelo Pai. A gente comentou que nesse modelo dos discípulos de Jesus, sem plateia, sem ritual, existe apenas uma busca pelo relacionamento. E é isso que Jesus está propondo quando ele fala de oração. Então não é uma oração eficaz, não é uma oração que visa uma resposta específica, mas uma oração que visa fortalecer a nossa relação com o Pai. Na semana passada, nós falamos da segunda parte. Nós iniciamos o primeiro verso da oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Dentro desse contexto, a gente entendeu que Jesus está compartilhando conosco o acesso ao Pai. Por isso ele não diz Pai meu, ele diz Pai nosso. E além de nós termos acesso, da mesma forma que o Filho unigênito, né, que se tornou o primogênito, tinha acesso, nós vimos que o nome de Deus é santo, ou seja, o nome de Deus não está debaixo de autorização para que ninguém o utilize para cumprir seus propósitos egoístas. Então a pessoa diz, não faça isso porque Deus não gosta. Eu até aceito, mas Deus não gosta. No fim das contas, isso diz mais sobre o que a pessoa não gosta do que sobre o que Deus não gosta, porque ela está citando o nome de Deus em vão. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos orando, dizendo que o nome de Deus não pode ser tomado para questões como essa, questões de gosto pessoal e etc. Nem mesmo a gente deve emitir as nossas opiniões como se fossem opiniões de Deus, porque isso é como se a gente estivesse maculando a santidade do nome de Deus. Então, nessa oração do Pai Nosso até aqui, o que a gente entende é que
Jesus está nos ensinando a orar a partir de dois princípios fundamentais: intimidade e liberdade. Esses dois princípios fundamentais a gente vai analisar que eles vão estar presentes em cada um dos versos que a gente vai estudar. E eles também são apresentados nesse preâmbulo, né? Quando Jesus compara com a oração dos fariseus e quando Jesus compara com a oração dos, dos idólatras, né? Então, intimidade como algo que bate frontalmente com a forma dos fariseus de orarem, que eles oram em público. Jesus apresenta para os seus discípulos orarem no particular, com intimidade. E liberdade bate diretamente de frente com a ideia desse ritual litúrgico dos idólatras, né? Que acreditam que se muito repetirem ou se eles fizerem dessa forma ou daquela forma, Deus vai ser obrigado a fazer o que eles querem. Hoje a gente vai para o segundo verso dessa oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é o reino de Deus? Recentemente a gente estudou isso, né? Com base em um outro trecho do Sermão da Montanha, nós estudamos exatamente esse assunto. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, segundo as palavras de Paulo ali em Romanos 14, 17, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas quando nós falamos justiça, paz e alegria no Espírito Santo, nós precisamos entender uma questão de construção frasal, de gramática, né? Que quando eu digo justiça, paz e alegria no Espírito Santo, é como se eu dissesse justiça no Espírito Santo, paz no Espírito Santo e alegria no Espírito Santo. São as três coisas no Espírito Santo, certo? Então não é só justiça, a minha justiça ou qualquer justiça, alegria, qualquer alegria e só paz, qualquer paz e só alegria no Espírito Santo. Não. Nós estamos falando de cada um desses atributos, justiça, paz e alegria, estão no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Não é qualquer justiça. A minha justiça pode ser vingativa, a minha justiça pode ser injusta com alguém. É a justiça no Espírito Santo. E aqui a gente está falando mais uma vez do quarteto da vulnerabilidade, né? Que a gente estudou recentemente. Justiça no Espírito Santo é a justiça ao órfão, ao estrangeiro, ao pobre e à viúva, né? Ou seja, as pessoas marginalizadas. É justiça para aquele que é alvo de injustiça. Caso contrário, a gente viveria reforçando a ideia de uma sociedade injusta, né? De uma sociedade egoísta, que é a que nós vivemos hoje. A igreja não pode se aliançar com esse modo de viver, exatamente porque, uma vez aliançando com esse modo de viver egoísta, nós sacrificamos a justiça no Espírito Santo. Nós queimamos a justiça no Espírito Santo no altar dessa sociedade moderna e ao Deus dessa sociedade moderna. Também não é qualquer paz, né? A minha paz pode ser fundamentada na minha tranquilidade e na intranquilidade do outro, né? Aqui a gente está falando da paz do Espírito Santo, a paz no Espírito Santo. Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, Mateus 5:9, certo? Percebe como tudo aqui se conecta, né? O reino de Deus é pacifista. O reino de Deus se opõe a todo tipo de violência. E não é só pacifista num sentido inerte, mas é pacifista voluntariamente, violentamente pacífico, né? Como alguém já disse. Então, ser um pacificador, mais do que ficar quieto, em paz, é se opor a tudo aquilo que atrapalha a paz do outro, né? Ser um pacifista, ser um pacificador, no texto de Jesus, é um fazedor de paz, né? Existem outras traduções que vão dar mais esse tom. Bem-aventurados os que promovem a paz, por exemplo, né? Em algumas traduções vai trazer assim. Então, não é simplesmente aquele que vive em paz, mas aquele que promove a paz, aquele que faz a paz. Então, o reino de Deus é justiça,
aos marginalizados. O reino de Deus é paz de uma forma voluntária, então eu me empenho em trazer a paz aos demais. Por último, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Não é qualquer tipo de alegria, não é a minha alegria particular, mas é a nossa alegria coletiva. É a alegria de viver em uma sociedade em que não existe espaço para alguém estar feliz enquanto o outro está triste. A Bíblia nos orienta a nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Enquanto alguém está triste, não tem como eu estar alegre, né? Então isso é a alegria no Espírito Santo. É a gente estar jubilante com a alegria do outro. Se a minha justiça, a minha paz e a minha alegria podem representar injustiça, intranquilidade, tristeza, eu estou falando do meu reino e não do reino de Deus. Quando eu oro, venha o teu reino, eu estou clamando a Deus, estabeleça, Senhor, a tua justiça, a tua paz, a tua alegria, de tal modo que não haja ninguém mais à margem de todas essas coisas, mas que todos nós possamos usufruir juntos das coisas boas que o Senhor dá. Justiça, paz e alegria. Esse verso também vai dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós sabemos que a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2, né? Então, por que é que a gente só se rende à vontade de Deus como último recurso? Quando todos os nossos planos deram errado, quando o diagnóstico impossível de ser tratado é apresentado, quando o dinheiro acabou, quando o relacionamento já fracassou, então nós dizemos: agora seja o que Deus quiser também, né? Tem alguma coisa muito errada com o nosso cristianismo. Você acredita que Deus é onipotente, ou seja, ele pode fazer qualquer coisa? Que ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas? Que ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares? Ainda por cima, você acredita que Deus é amor, certo? 1 João 4,8, né? E que a vontade dele, como a gente leu aqui Romanos 12, 2, é boa, agradável e perfeita. Então por que você deixa a vontade de Deus como último recurso? Isso é loucura, é insanidade. Uma coisa é dizer que Deus tem amor. Eu também tenho. Eu tenho amor. Mas eu também tenho, junto com eles, um monte de sentimentos ruins. Eu tenho rancor, eu tenho ódio, eu tenho inveja, eu tenho ciúmes, eu tenho orgulho. Certo? Assim como eu tenho um braço direito, né? Tenho um braço direito, mas eu também tenho o esquerdo, também tenho perna, também tenho pescoço, também tenho orelha, certo? Acontece que Deus não tem amor. Deus é amor. Então isso significa que tudo nele é amor. Não existe uma parte de Deus que não seja amor. Logo, tudo que ele faz é amor. Não há nada em Deus que seja diferente de amor. Não existe nenhuma atitude de Deus que não seja movida por amor. Ainda que momentaneamente a gente considere que Deus está fazendo determinada coisa e que aquilo está doendo na gente, aquilo é triste, aquilo não é legal, não é o que nós esperávamos, certo? O desígnio divino está me prejudicando nisso aqui, está me ferindo, está me fazendo sofrer. É necessário que eu creia que Deus tem todo o poder do mundo e todo o amor do mundo. Então, além dele poder fazer todas as coisas, tudo que ele faz é guiado pelo seu amor. Ainda que nós momentaneamente não entendamos aquilo que Deus está fazendo. Ele está fazendo motivado pelo seu amor. Ele pode fazer tudo e no final das contas, tudo que ele faz é movido pelo amor e tem como finalidade, propósito, o seu amor. Paulo escreve aos Coríntios, ali no capítulo 13,
que hoje nós vemos como um espelho. Esse capítulo especificamente, ele está falando sobre o amor, que é o maior dom, né? Ele conclui dizendo que hoje nós vemos como que por um espelho, mas então veremos face a face. Até o Renato Russo fez uma música bonita, né, com esse texto. Então veremos face a face. O Stênio Martius traduz essa mesma ideia na figura de um tapeceiro. Eu espero que vocês conheçam essa música. Se não conhecem, precisam corrigir esse defeito imediatamente, né? Ele diz assim: minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha no avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Se eu creio que Deus tem todo o poder e todo o amor, eu não tenho por que resistir à sua vontade. O meu objetivo de vida passa então a ser o de contemplar um dia essa obra de arte pelo lado certo, que é o lado da eternidade, que é o lado por onde o próprio artista está trabalhando. Ele não está trabalhando pelo lado do avesso. Nós estamos olhando pelo lado do avesso. Deus está trabalhando pelo lado certo. Costuma-se dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, né? É torto porque a gente está olhando do lado errado. A gente está olhando do lado do avesso. Se nós olhássemos, e nós vamos olhar um dia, pelo lado certo, nós vamos ver a beleza daquilo que Ele está produzindo em cada um de nós. Com um detalhe: esse artista é o meu pai. E mais que um pai, ele é um pai que é amor. Concluindo, é muito natural para nós, crentes, entregarmos as coisas nas mãos de Deus, né? A gente costuma dizer isso, consagrarmos as coisas a Deus. Porém, nós precisamos aprender a fazer isso antes e não depois que esgotaram as nossas opções. Ao clamar pelo reino de Deus e pela vontade de Deus, nós vamos abrir mão do nosso sucesso individual, dos nossos planos, do nosso controle e simplesmente descansar nele. É disso que a gente precisa. A gente não precisa controlar todas as coisas. A gente não precisa viver como se tivéssemos tudo sob controle. Nós precisamos dizer: venha o teu reino, cumpra a sua vontade, assim na terra como no céu. Vamos reconhecer que não somos capazes de acrescentar um dia ao curso da nossa vida. Lembra do que Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha? E dessa forma, a gente pode renunciar às preocupações. A gente pode colocar o nosso fardo aos pés de Jesus. Ele nos convida, ele diz: troca comigo. Deixa comigo o seu e carrega o meu. O meu é leve. O Deus que veste os lírios do campo, o Deus que alimenta os pardais, tem preparado algo bom, agradável e perfeito para os seus filhos. Para tudo, para todos, para todas, sem ninguém ficar de fora. Que o seu reino venha e que a sua vontade se cumpra na terra, assim como é nos céus. Amém. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E como de costume, vou trazer uma pergunta para incentivar a gente a trocar uma ideia agora no final da reunião. A pergunta é a seguinte: como podemos evitar a armadilha de usar a expressão seja o que Deus quiser como uma forma de passividade ou conformismo? Como é que a gente luta contra isso, né? Seja o que Deus quiser
virou um sinônimo de passividade e conformismo. Como é que a gente consegue evitar essa armadilha e atribuir à vontade de Deus o valor e a confiança que nós, como filhos de Deus, devemos ter? Se alguém já estiver respondendo, você aguarda, se não, né, pode levantar a mão e aguardar, se não, já pode abrir o microfone e trazer a sua colaboração. Que bom que você chegou até aqui. É sinal que você assistiu toda a mensagem, e se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão. E queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui, gerar uma fé que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida. Tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo, você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes, e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas, mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto, clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui. No mais, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau!